Fala galera, beleza? Aqui é o irmão Léo, pastor da EBV do Valério, passando aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês e deixar uma reflexão para o nosso dia. O texto está lá em João capítulo 9, versículo do 1 ao 5. Leremos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Meus irmãos, olha só. Antes de entrarmos na reflexão dentro desse texto, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então a vontade do Senhor é de imprimir nas nossas vidas a sua forma de ver o mundo, de ver o sofrimento, de ver as adversidades, de interpretar a lei de Deus e aplicar a lei de Deus no nosso coração. E aqui agora, eles estão em uma situação onde Jesus está caminhando com seus discípulos, e eles passam e eles encontram um cego de nascença. Então na cabeça deles, nas ideias deles, e pode ser também na minha e na sua, porque a gente está muito mais na zona da especulação do que na da ação. E os discípulos, ao olhar aquilo, e até porque muitas vezes a gente quer responder na nossa cabeça muito questionamento da vida, das coisas que vêm se apresentando para nós, e agora eles falam assim: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Porque eles acreditavam que aquela enfermidade era consequência de pecado, seja dele ou fosse dos seus pais. E quando nós temos compreensões errôneas, definições acerca de situações da vida, a gente pode sofrer por não querer fazer nada. Ah, não, é consequência do pecado dele, é consequência do erro dos pais, ele não está sofrendo nada mais do que o que seja justo, porque ele cometeu um erro e ele está sofrendo agora por isso. Mas a resposta de Jesus é totalmente contrária à expectativa deles e até da forma como eles enxergavam aquela situação. E pode ser que seja isso hoje na minha e na sua vida. Então Jesus responde: Não foi ele e nem os pais que pecou. Oh, como assim? Como assim não foi? Não é consequência do pecado? Aí Jesus diz assim: Mas isso aconteceu para que se manifestasse as obras de Deus, ou em outras traduções, para que se manifestasse a glória de Deus. Aí a gente pode pensar: Poxa, mas será então que Deus fez esse homem cego de nascença para que lá na frente, no tempo e no espaço, o Senhor realizasse um milagre na vida dele, e agora esse homem voltaria a enxergar para que Deus fosse glorificado? No primeiro momento, pode ser que a gente possa até trazer uma interpretação assim, que é perigosa até, e fere o caráter moral de Deus. Mas a verdade é que a vida com Jesus, ela é dinâmica. A vida com Jesus, ela é prática. Ele nos chama para olhar a vida e agir. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: nós não fomos chamados para especular sobre a vida. Nós não fomos chamados para especular sobre o sofrimento alheio. Nós não fomos chamados para observar as tragédias e começar a rotular quem são os culpados. Mas os discípulos de Jesus, eles são chamados sempre para agir, para fazer alguma coisa. Então Jesus está dizendo: nem ele nem os pais, mas é para que se manifeste a obra de Deus. Então Jesus está dizendo para mim e para você: meu irmão, saia da especulação. Saia da zona da especulação, da fofoca, de olhar, de só julgar, de prejulgar. E vamos trabalhar, vamos fazer. Não é sobre quem pecou, mas é o que nós podemos fazer por ele. E quando nós olhamos, e essa pergunta dos discípulos, parece que ela não vem carregada de nenhuma compaixão, de nenhuma empatia. Mas Jesus agora revela amor, revela cura com aquele homem, manifestando a obra de Deus. Então que eu e você, meu irmão, nós possamos entender que nós não fomos chamados para especular
sobre a vida. Mas nós fomos chamados para ser resposta de Deus para o aflito, para ser resposta de Deus para aquele que está sendo oprimido, daquele que está sofrendo, daquele que está enfermo, daquele que está passando por uma situação de luto. Deus está nos chamando para fazer alguma coisa. Então que essa reflexão possa abençoar o seu dia e juntos como igreja possamos manifestar a glória de Deus, realizar as obras que Deus nos chamou, que não é para especular, mas é para agir, é para fazer alguma coisa. Deus abençoe, que você tenha um excelente dia em nome de Jesus.